Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, trazendo uma direção de Deus para a nossa vida. Como é bom iniciar o dia na presença do Senhor, na presença daquele que é Rei, que é Senhor, que é Santo. Não existe nada melhor do que já despertar, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentada por ela. Vamos juntos começar mais um dia. Dia esse que o Senhor preparou, dia esse que o Senhor colocou e está colocando diante de nós, para vivermos plenamente, para vivermos de uma forma abençoada, vivendo no centro da sua vontade. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Gi, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Vamos juntos iniciar na presença de Deus. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Vamos chegando. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração, mais evidente fica esse vídeo, essa live, e o Instagram vai disparando aí para mais pessoas. Convida mais pessoas. Tem aí uma setinha aí do lado, tipo um aviãozinho. Se você clicar, tocar nela, você consegue convidar os amigos e tudo. Vamos encher essa live todos os dias, né? Pessoas precisam desse alimento, pessoas precisam voltar a ter esperança, e você pode ser um canal de bênção para essa pessoa. Amém? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vamos chegando para mais um devocional. Obrigado, Norimar. Obrigado, Gi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês escutam essa live com fone de ouvido ou sem fone de ouvido? Porque algumas pessoas dizem que conseguem ouvir só através do fone. Vocês escutam normalmente sem o fone de ouvido? Ah, que bom. Quando é sem fone, significa que o som tá indo bem. É que eu já mudei de microfone, aí comprei esse microfone aqui de lapela, e depois que eu comprei ele parece que melhorou. Que bom. Obrigado, viu, queridos, de dar esse feedback aí. A gente precisa, né, ir melhorando sempre para que vocês possam estar sempre ouvindo bem, né? Vamos começar o nosso devocional. E Deus colocou uma palavra no meu coração já tem algum tempo. Eu estava... Amém, Marisa, obrigado, querida. E eu já estava trabalhando nessa mensagem, amadurecendo essa mensagem, e hoje eu achei um dia propício para isso, né? Obrigado, Norimar. E orando em Deus, meditando na palavra, eu fui desenvolvendo, né, essa mensagem. Como eu falei para vocês, existem mensagens que a gente consegue desenvolver de um dia para o outro. Por exemplo, a de ontem eu desenvolvi no dia anterior. Essa não, essa foi um trabalho gradativo, né? Existem mensagens que a gente leva mais tempo para desenvolver, né? Então, essa mensagem, ela tocou meu coração na medida que eu fui desenvolvendo, montando. Então preste bastante atenção na palavra de hoje, na mensagem de hoje, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, te abençoar muito. Amém? Queridos, eu quero começar lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Evangelho de João,
capítulo 8, versículo 29. São palavras do próprio Jesus Cristo, tá? Diz assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha isso. Jesus Cristo está dizendo para as pessoas que estavam próximas dele ali, principalmente os discípulos, que andavam constantemente com ele, aqueles 12. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29, disse assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele só faz coisas que agradam o coração do Pai. Ele só realizou coisas que agradavam o coração do Pai. Por isso, ele não estava só. Quem é que não gosta, como filho, como filha, agradar o coração do Pai? Meu pai mora longe de mim, ele mora numa outra cidade, inclusive num outro estado. Então eu não tenho muito contato físico com meu pai, não tem muitas coisas que eu posso fazer para agradá-lo. Mas eu, como filho, eu sempre tive o desejo, e tenho até hoje, de agradar o meu pai. Você também, como filha, como filho, se ainda tem o pai, você deseja agradá-lo, a mãe deseja agradá-lo. Isso é uma atitude louvável, isso é uma atitude que faz o pai ou a mãe estarem perto do filho, porque a gente gosta de estar perto daquelas pessoas que nos agradam, daquelas pessoas que nos fazem bem. E Jesus Cristo estava dizendo exatamente isso: aquele que me enviou, ou seja, o meu Pai, está comigo. Ele não me deixa só, ele não me deixou sozinho, porque o que eu faço para agradá-lo. E eu quero lançar uma pergunta no ar que você vai responder para você mesmo. Você agrada a Deus? As coisas que você faz, as coisas que você fala, a conduta de vida que você tem, agrada a Deus, que é Pai? Hoje eu vou falar sobre isso, atitudes que agradam o coração de Deus. Atitudes que agradam o coração de Deus. Entenda que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Salmo diz isso. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ou seja, tudo que você faz, todos os caminhos que você leva, toma, todas as suas palavras, todas as suas atitudes, tenha certeza, não passam despercebidos do olhar de Deus, do olhar do Pai. Você nunca está só. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. Você nunca está só. E quando você, perdão, queridos, quando você agrada o coração do Pai, quando você, as suas atitudes, aquilo que você faz, agrada o coração de Deus, tenha certeza, Ele sempre vai querer estar perto de você. É o que Jesus Cristo disse: aquele que me enviou está comigo. Não me deixa sozinho, pois sempre faço aquilo que o agrada. E hoje eu quero separar aqui algumas atitudes que vão te ajudar e me ajudar a agradar o coração de Deus. Deus deseja ser agradado como Pai, como Criador. Deus deseja ser agradado. Sabe, uma coisa é fato: quem ama a Deus sempre vai querer agradá-lo. Você não ama o seu pai? Você não ama a sua mãe?
se você ainda tem os dois na sua vida, você, por amá-los, não deseja sempre agradá-los? Não deseja sempre fazer coisas que agrade o coração, que ele sinta orgulho de você? Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Acontece, queridos, que muitas pessoas acreditam que para isso precisa fazer grandes coisas ou se submeter a grandes sacrifícios para agradar a Deus. Mas são atitudes simples que a gente precisa prestar atenção, que vão agradar o coração de Deus. Porque entenda uma coisa, Deus, ele enxerga as nossas limitações. Deus, ele enxerga a nossa fraqueza. Ele sabe que somos seres humanos, afinal de contas, ele nos criou, ele nos fez. Entenda uma coisa, ninguém conhece melhor você do que o próprio Deus. Deus, ele te conhece muito mais do que você mesmo possa conhecer. Deus, ele sabe o que passa dentro de você, ele sabe os seus sentimentos. Sabe aquele dia que você não acorda bem, que você não está legal? Deus sabe. Sabe aquele dia que você acorda feliz da vida, tá animado, animada para um novo dia? Deus sabe também. Como eu falei, os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os bons e os maus, contemplando os justos e os injustos. Nada passa despercebido do coração de Deus. Nada passa despercebido do coração de Deus. Sabe, queridos, foi Deus que te criou, foi Deus que nos criou, e Ele sabe exatamente de tudo que somos capazes de fazer. Deus, ele te conhece profundamente. Ele sabe a sua limitação, até onde você pode ir. Entenda que Ele nunca irá exigir de nós algo que não esteja dentro da nossa capacidade. Entenda uma coisa, se Deus te pediu para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar para isso. Se Deus te pedir alguma coisa, faça sem medo, porque tenha certeza que se você fizer aquilo que Ele te pediu, se você estiver andando no centro da sua vontade, tenha certeza que você estará o agradando. Sabe, assim como Jesus, nós podemos sim agradar o coração do Senhor. E como recompensa, contar com a presença dEle. Porque Jesus disse, eu não estou sozinho, pois eu sempre faço aquilo que agrada. Sabe, quando não agradamos alguma pessoa, ela se distancia de nós. Quando você não é agradado por alguém, você não deseja estar perto dessa pessoa. Com Deus não é diferente. Por isso, queridos, através das suas atitudes, das suas ações, das suas palavras, faça com que Deus deseje estar perto de você. De você. Por isso, nesse devocional agora de manhã, eu separei algumas atitudes que vão me ajudar e te ajudar a agradar o coração de Deus. E a primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é o seguinte: conserte o que está errado em sua vida. Conserte o que está errado em sua vida. Entenda que a primeira coisa que a gente precisa fazer para agradar o coração de Deus é avaliar a nossa vida. É olhar para a nossa vida, olhar para a nossa conduta, olhar para a nossa postura, olhar para as nossas atitudes e ver o que pode estar de errado. O salmista disse, Senhor, sonda o meu coração e veja se há em mim algum mal. Quer agradar o coração de Deus? Então a primeira coisa, avalie a sua vida.
Faça uma autoavaliação. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Faça uma autoavaliação, olhe para você e veja o que eu posso estar cometendo de errado que está me distanciando da presença do Senhor. Existem coisas que eu faço, que eu falo, que não é da vontade do Senhor para a minha vida. Entenda que Deus nunca se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. Se você for voltar lá para Gênesis capítulo 2, você vai perceber que sempre chegava na viração do dia. O que significa essa palavra viração do dia? Quando o dia mudava, para a gente, hoje, é meia-noite. Quando dá 0 hora, meia-noite, finda o dia anterior e começa um novo dia. Naquela época era 6 horas da tarde, mais ou menos. Começava um novo dia. E sempre nessa viração do dia, Deus fazia questão de estar com Adão e Eva, caminhando pelo jardim junto com eles. Todos os dias o Senhor estava ali. Imagina que alegria era para Adão, para Eva, estarem caminhando pelo jardim com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, junto com eles, conversando. O Deus Criador conversando, contemplando e vivendo através de um relacionamento com a sua criação. Mas houve o pecado. Vocês conhecem a história. Através de Eva, o pecado, Eva e Adão, o pecado entrou no mundo. Mas é interessante que nesse dia que houve essa ação, essa atitude, essa escolha desse casal e pecaram, na viração do dia, o Senhor estava lá. Ele não se afastou por causa do pecado. Entenda isso. Eu e você somos pecadores. Mas nem por isso Deus se afasta de nós. Ele estava lá. E quando ele chegou, quem não estava era Adão e Eva. E a primeira coisa que o Senhor perguntou, disse: por onde andas? Adão, cadê você? Eva, cadê você? Por onde andam? E Adão falou: Senhor, quando eu escutei a sua voz, quando eu vi que o Senhor estava chegando, eu me escondi. E Deus perguntou: por que se escondeu? E Adão falou: porque eu estava nu. E aí ele sentiu vergonha. Até então não tinha esse sentimento de vergonha. Eles eram perfeitos. Eles nem perceberam que eles estavam nus. Mas quando o pecado entrou, por isso que a vergonha, o medo, essas coisas que a gente sente hoje, as doenças e tudo, isso é fruto do pecado. O homem nasceu, o homem e a mulher nasceram para viver eternamente. Mas por causa do pecado que existe em nós, hoje existe um limite de vida, 90, 80, 90 anos, encerra a nossa vida, 90 e poucos anos, aqueles que vão mais. A morte é fruto do pecado. Se você ler na palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara, o salário do pecado é a morte. Mas o homem não foi criado para isso, o homem foi criado para a eternidade. Precisamos olhar para a nossa vida e ver se existe alguma coisa que desagrada o coração de Deus e precisa ser consertado. De repente algum vício, de repente é uma coisa que você não consegue mudar na sua vida. Entenda que sozinho você não vai mudar. Mas olha alguma coisa que você faz, que você sabe que não agrada o coração de Deus.
Olha para a sua vida e fale que nem o salmista: Senhor, sonda o meu coração e veja se há em mim um caminho mau. Quer agradar o coração de Deus? Olhe para você. E veja se existe alguma coisa errada na sua vida. E de repente você está me perguntando: mas pastor, como é que eu consigo identificar aquilo que está errado na minha vida? Como é que eu consigo observar aquilo que de repente eu estou fazendo que não está agradando o coração de Deus? Né? Como podemos saber o que é certo e o que é errado? Como devemos agir em cada situação? Queridos, basta a gente seguir o conselho que Deus nos dá através da sua palavra. E é interessante que Deus deu esse conselho para Josué. Quando Moisés morreu, Josué teve que assumir um povo e continuar a jornada para a terra prometida. Mas antes ele deu um conselho valiosíssimo para Josué, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nesse livro está escrito. Só então os seus caminhos serão bem-sucedidos. Quer saber o que está errado na sua vida? Consulte esse livro. Esse livro chamado Bíblia é o nosso manual de conduta, de fé, de decisões. Consulte esse livro. Nele tem tudo aquilo que a gente precisa saber de como devemos viver. Quer ser um bom pai? Aqui diz. Quer ser uma boa mãe? Aqui diz. Quer ser uma boa esposa, um bom marido? Aqui diz. Quer ser um bom filho, uma boa filha? Aqui você encontra isso. Quer ser um bom profissional? Quer tratar bem as pessoas? Quer ter uma conduta de vida que agrada o coração de Deus? Aqui diz. Quer aprender, por exemplo, a lidar com as suas finanças, com o seu dinheiro, aqui. Tudo que você precisa está aqui. Por isso Josué recebeu esse conselho. Quer ir bem, ser bem sucedido na sua caminhada? Quer consertar aquilo que está errado na sua vida? Medite nesse livro de dia e noite e seja fiel em cumprir tudo que está aqui. Quando Deus diz medite nesse livro de dia e noite, não é de forma literal. Você vai ler o livro durante o dia e ler o livro durante a noite. Não, isso quer dizer questão de tempo. Separe um tempo diário, todos os dias, para meditar nesse livro. Sabe, queridos, eu tenho um desejo no meu coração. Eu só preciso ver como fazer isso, mas eu tenho um desejo no meu coração de fazer um discipulado. O que é um discipulado? É ensinar as pessoas a viverem segundo a palavra de Deus. Eu tenho desejo de fazer isso no meu coração, de reunir um grupo e fazer o que chamamos de discipulado, discipular as pessoas a viverem segundo a palavra de Deus. É um desejo que eu tenho enorme no meu coração, porque precisamos viver segundo a palavra. Precisamos viver segundo a vontade de Deus. Só assim a gente consegue olhar para nós e identificar e consertar os erros que existem na nossa vida. Porque a primeira coisa que devemos fazer para agradar o coração de Deus é corrigir aquilo que precisa ser corrigido, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, ser realmente um homem e uma mulher de Deus. Amém? Vocês estão comigo?
Então, para descobrirmos o que precisamos corrigir na nossa vida, precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre cada situação da nossa vida. Sabe, sempre coloque na sua mente o seguinte: como Deus agiria, como Jesus agiria nessa situação no meu lugar? Mas para isso você precisa ver como Deus viveu, como Deus vive, como Jesus viveu aqui na terra. Você precisa conhecer. E isso só é possível através da sua palavra. Então, se fizermos isso, se meditarmos nas palavras de Deus, os nossos caminhos serão caminhos corretos. E fica mais fácil a gente corrigir, acertar, voltar para a rota. Às vezes nos desviamos da rota. É natural. Somos seres humanos. Mas Jesus sempre vai estar ali. Deus sempre vai estar ali para nos trazer de volta para o trilho da vida e seguir corretamente os caminhos do Senhor. Quer agradar o coração de Deus? Conserte o que precisa ser consertado. Ajuste o que precisa ser ajustado. Volte para a rota, que isso agradará o coração de Deus. Amém? A segunda atitude que precisamos ter, que é muito parecida com a primeira, a segunda atitude é lutar contra o pecado. Sabe, querido, o pecado nos afasta profundamente da presença de Deus. O pecado é o grande mal que existe no mundo e precisou ter um sacrifício na cruz, precisou ter um derramamento de sangue para poder sermos livres do pecado. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz e ele disse: está consumado. Ali, naquele momento, ele nos perdoou, nos livrou de todo o pecado. Por isso, em Cristo, não há mais condenação. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Em Cristo não há mais condenação. Jesus pagou o preço, Jesus morreu no nosso lugar. Porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 23 é muito clara. Ela diz que o salário do pecado é a morte. Deus pagou esse preço. Jesus Cristo assumiu uma cruz que era nossa. Você parou para pensar nisso já? Jesus Cristo assumiu uma cruz que era nossa. Quando houve aquele incidente lá em Gênesis, que foi a entrada do pecado no mundo, essa comunhão que existia entre Deus e o homem foi quebrada. Esse relacionamento foi quebrado. Aí veio a vergonha, veio o medo. O homem era puro, a mulher era pura. Estavam vivendo eternamente ali naquele paraíso. Isso foi quebrado. Mas em Cristo, por isso que a palavra de Deus diz, em Cristo fomos reconciliados. Por isso que quando Cristo morreu, o véu do templo que separava o Santíssimo do lugar santo, o Santíssimo era onde tinha a presença de Deus. E só podia entrar ali o sumo sacerdote. Existia um véu que separava as pessoas da presença de Deus. Quando Jesus Cristo morreu, o véu rasgou de ponta a ponta, dizendo o seguinte: não temos mais que ficar distantes da presença do Senhor. Houve uma reconciliação. Por isso que hoje podemos desfrutar de um relacionamento pleno e abundante com Jesus, com o próprio Deus. Mas precisamos lutar contra o pecado. Se quisermos agradar a Deus, precisamos lutar contra o pecado
todos os dias. Reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Sabe, queridos, se a gente não vigiar, a gente peca todos os dias. Sabia disso? O que é o pecado? O pecado nada mais é do que errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. O pecado é fazer tudo aquilo que desagrada a Deus e que nos distancia dele. Por isso precisamos vigiar todos os dias. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Por isso precisamos vigiar todos os dias. Queridos, sem Deus, nós somos terríveis. Não pense que você é bonzinho, você não é. Eu não sou. Só somos o que somos. Só amamos da forma que amamos. Só agradamos da forma que agradamos. Só conseguimos conviver com os outros em paz e em harmonia por causa da presença de Deus na nossa vida. Sem Deus, somos egoístas, somos prepotentes, queremos agir por vontade própria, só pensamos em nós. Eu não sei se você já percebeu isso. Eu vou ilustrar isso que eu estou falando para vocês de uma forma muito clara e muito objetiva para você entender. Imagina uma criança pequenininha, sei lá, 1 aninho, 2 aninhos, vamos pôr aí no máximo 3 aninhos. Você já viu 2 crianças da mesma idade e de repente entre elas tem um brinquedo? Você já viu que quando uma criança pega o brinquedo, a outra vai lá e puxa o brinquedo da mão dela, como se estivesse falando, é meu? Ela não tem esse senso de compartilhar. Ela não tem esse senso de dividir. Sabe por quê? Por causa do pecado. Claro que ela não tem consciência disso. Mas é fruto do pecado. É meu. Agora, quando conhecemos a Deus, quando começamos a viver com Deus, não existe mais meu, é nosso. Por isso que Jesus Cristo orou, Pai nosso, que estás no céu. Por isso, queridos, precisamos lutar com o pecado todos os dias. Sem Deus, somos terríveis. Experimenta, claro que você não vai fazer isso, tá? É só uma explanação para você entender o contexto. Experimenta viver sem Deus alguns dias da sua vida. Você vai fazer coisas que você vai olhar para você e vai falar, nossa, eu nunca imaginei fazer isso. Não acredito que eu fiz isso. Se a gente não tiver Deus na nossa vida, se a gente não tiver deixar Deus trabalhar na nossa vida, queridos, a gente é capaz de fazer loucuras. Somos o que somos hoje. Amamos da forma que amamos. Compartilhamos da forma que compartilhamos. Agradamos da forma que agradamos. Tentamos viver em paz da melhor forma possível. Não por causa de nós, por causa da presença de Deus em nossa vida. Olha o que está escrito em Mateus. O próprio Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, disse Jesus. Não caiam em tentação. O espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, queridos, o espírito ele pende para as coisas de Deus. A carne pende para as coisas do diabo, para as coisas satânicas, para as coisas do mal. Por isso que existe uma luta constante entre o espírito e a carne. Entenda que aquele que você alimentar mais vai prevalecer. Por isso Jesus ficou muito
ele foi muito autêntico, muito claro quando disse: vigiem e orem, para não cair em tentação. Entenda uma coisa, tentação não é pecado. Mas se deixarmos a tentação tomar conta, ela nos leva a pecar. Mas tentação não é pecado. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque caiu na tentação, para o pecado é um pulo. E ele deixa claro, o Espírito está pronto, porque o Espírito pende para mim, o Espírito pende para Deus, fazer as coisas de Deus, mas existe uma luta ferrenha, que são os nossos desejos, as nossas vontades da carne. E essa luta, querido, ela é diária. Ela é diária. Jesus Cristo diz: vigie e orai, não foi à toa. Afinal de contas, ele viveu na carne aqui. Apesar dele ser Deus, ele se fez homem. Ele sentiu medo, ele sentiu desejo, mas ele se manteve no Espírito. Sabe, algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque elas dizem que não existe. Não, eu tenho controle sobre isso. E acaba caindo. Acaba caindo. Por isso vemos tantos jovens na droga, vemos tantas pessoas se entupindo com coisas ilícitas, com álcool, com uma série de coisas. É por causa da carne. Por isso a gente precisa lutar contra o pecado todos os dias da nossa vida. Não podemos deixar a nossa vida no piloto automático. Sabe aquela música, deixa a vida me levar? Não. Nós temos que ser guiados, conduzidos pelo Espírito. Então lute contra o pecado todos os dias da sua vida. Não baixe a guarda. Você acha que na minha mente às vezes não vem coisas, pensamentos impuros até, pensamentos que eu falo, não, eu tenho que vigiar. Eu tenho que dizer: Senhor, eu sou teu. Senhor, me toma em tuas mãos. Esse mundo que a gente está vivendo, querido, os valores, os princípios, eles estão completamente invertidos. A família está sendo atacada de uma forma maciça. As nossas crianças estão sendo atacadas nas escolas de forma maciça. Queridos, se a gente não vigiar, o mundo passa sobre nós como um rolo compressor. Por isso que existem princípios e valores nossos do reino de Deus que jamais deverão ser negociados. Jamais deverão ser negociados. Mantenha uma postura de filho e de filha de Deus e lute contra o pecado todos os dias. Entenda que você é uma nova criatura porque você está em Cristo. A palavra de Deus nos diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que surgem coisas novas, atitudes novas, palavras novas, conduta nova, pensamento novo, emoções novas. Entenda, você e eu estamos em Cristo, vivemos por Cristo, vivemos com Cristo. Amém? Considere-se mortos pelo pecado e vivos pela vida que há livre em Cristo. Amém? Então a segunda atitude é lutar contra o pecado.
Já estamos caminhando para o final. A terceira atitude que agrada o coração de Deus, que devemos prestar atenção. A terceira atitude que agrada o coração de Deus é caminhar com Deus todos os dias. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Vida com Deus não é uma vida simplesmente dentro de uma igreja, ou quando você está lendo a palavra, ou quando você está participando desse devocional. Isso é só um detalhe. Vida com Deus é uma vida de intimidade, de relacionamento, de caminhada em todo o tempo. Está no trabalho, esteja com Deus. Está na sua família, em casa, esteja com Deus. Qualquer coisa que você fizer, faça com Deus. Ele está do seu lado, Ele está aí com você agora. Onde você estiver, Ele está presente. Ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa. É uma vida de comunhão diária. Eu não sei você, mas eu percebo a presença de Deus a todo tempo na minha vida. Daqui a pouco eu vou para a igreja, inclusive eu vou ministrar hoje de manhã, no culto das 10h30, eu vou trazer uma palavra para a igreja. Eu sei que Deus está comigo lá. Eu sei que no trajeto daqui até a igreja, Deus estará comigo. Ande com Deus. O que Deus mais deseja é manter um relacionamento puro, genuíno, verdadeiro, único, singular com o seu filho e com a sua filha. Ande com Deus. Às vezes a gente se acha indigno da presença de Deus por causa do nosso pecado, por causa do sentimento de culpa que às vezes carregamos. Não, você já foi perdoado. A morte na cruz já aconteceu. A palavra está consumada, já foi dita. Então desfrute de um relacionamento com Deus, com o seu Pai. Ande com Ele todos os dias. A palavra de Deus é muito clara. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A sua vida é uma vida em Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer viver a sua vida. Deus quer fazer parte de todos os detalhes da sua caminhada. Como eu sempre falo aqui, tudo que é importante para você é importante para Deus. Deus se preocupa. Deus se preocupa com a sua alegria. Deus se preocupa com a sua tristeza. Deus se preocupa com a sua dor. Deus se preocupa com a sua felicidade. Deus se preocupa com as coisas que você faz, coisas que você deixa de fazer, coisas que você pensa, coisas que você sente. Deus se preocupa. Lembra que eu disse no início do devocional? O olho do Senhor, o olhar do Senhor está sobre toda a terra. Por isso que Ele tem características que é só dele. Onipresente, onipotente, onisciente. Onipresente, Ele está em todo lugar. Onisciente, Ele sabe de tudo. Onipotente, todo poder pertence a Ele. Esse é o seu Pai. Esse é o meu Pai. Ande com Deus. Ande com Deus. Daqui a pouco vai terminar o devocional. Continue. Leve uma vida de devocional. Que a sua vida seja uma vida devota, entregue para Deus. Não se resuma o seu relacionamento com Deus só nessa horinha que a gente passa aqui. Não. Ande com Deus. Quer agradar o coração de Deus? Ande com Ele. Ele sempre está presente para caminhar com você. Lembra que eu falei sobre o acordar? Sempre que você acorda de manhã, é Deus te falando, vamos juntos viver mais um dia. Vamos juntos desfrutar desse dia que eu preparei para você. Filho, levanta. Filha, levanta.
tem um dia pleno para ser vivido. O dia está começando, são 6h48 da manhã. O dia está começando, grandes coisas estão para acontecer nesse dia. Esteja atento, esteja observando o cuidado, o sustento de Deus hoje. Grandes coisas estão para acontecer na sua vida hoje, na minha vida hoje, por causa da presença de Deus, por causa de estar andando com Deus. Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Tenha uma vida com Deus. Isso vai agradar o coração de Deus. Isso vai agradar o coração de Deus. E por último, para encerrarmos esse devocional, a quarta atitude que devemos ter, que agrada o coração de Deus: ajude as pessoas que precisam de ajuda. Ajude as pessoas em suas necessidades. Sabe, queridos, todos nós passamos por lutas durante a vida. Todos nós passamos por momentos de escassez durante a vida. Todos nós passamos por momentos de aflição durante a vida. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Preste bem atenção. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão vamos desanimar. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Faça o bem principalmente para aqueles que estão caminhando na mesma direção que você. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Façamos o bem a todos, especialmente para os da família da fé, para os irmãos, para as irmãs, para aqueles que estão caminhando. É para abençoar todos, é para ser bom com todos, mas especialmente para aqueles que estão caminhando na mesma direção. Sem dúvida, essa atitude de ajudar o próximo, de se colocar no lugar do outro, é uma das atitudes que mais agrada o coração de Deus. Porque Jesus Cristo fez isso. Ele veio para se colocar no meu lugar e no teu lugar. Lembra que eu falei? Aquela cruz era nossa. Aquela cruz era nossa. Jesus Cristo assumiu para si. Para si. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos para mostrar que ele, sendo Deus, Senhor, ele era servo. Sabe, querido, sirva. Sabe qual é a função de um pastor? É servir o dia inteiro. A minha vida é servir o dia inteiro. Atendo pessoas, oro por pessoas, vou visitar pessoas, vou conversar com pessoas. Nascemos para isso, queridos, para servir. Isso agrada o coração de Deus. Sirva. Olha o que está escrito em Filipenses. Presta bem atenção nesse versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Preste bem atenção. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na forma humana, ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem é eu e quem é você para não servir? Se o próprio Deus se esvaziou de si mesmo e se fez servo, foi obediente até o fim, até a morte de cruz.
Acorde de manhã perguntando para Deus: Senhor, me mostra quem eu posso abençoar hoje. Me mostra quem eu posso fazer o bem hoje. Me mostre quem eu posso servir hoje. E quando Paulo diz, principalmente aqueles da mesma fé, sabe, queridos, às vezes eu saio para comprar alguma coisa, e se eu sei que tem algum irmão, alguma irmã que tem um comércio, que tem uma loja, que tem, sei lá, eu vou sair para comer alguma coisa, ela tem um restaurante, uma lanchonete, eu dou preferência a eles. Porque dessa forma eu estou os abençoando. Isso agrada o coração de Deus. Ajude, não negue. Acorde sempre de manhã falando: Senhor, me mostra quem que eu posso abençoar hoje. Quem que eu posso ser um braço, uma ajuda, inclusive financeira. Inclusive financeira. Sabe, uma coisa, parece uma coisa meio escandalosa o que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar porque Deus coloca no meu coração, a gente tem que falar. Imagine você acordar de manhã e falar assim: Senhor, me mostra para quem eu posso fazer um Pix hoje. Quem que eu posso abençoar hoje financeiramente? Eu já fiz isso. Quem que eu posso abençoar? A palavra de Deus diz: é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Gente, doar, dar, é extremamente prazeroso. Extremamente prazeroso. Parece loucura falar isso, né? Quem que eu posso fazer um Pix hoje? Mas sabe por que eu falo isso? Porque o dinheiro, ele tem um poder divino. Tanto é que ele é reconhecido na Bíblia como Mamon, como um Deus. Porque ele exerce um poder sobre nós, sobre o ser humano. Quando você mexe no bolso de alguém, quando você cutuca o dinheiro de alguém, a pessoa reage de um jeito diferente. Porque o dinheiro, ele tem esse poder. E o próprio Jesus Cristo disse: não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Mamon. É um nome grego para se dar dinheiro. Então, quando você mexe no bolso de alguém, você conhece a pessoa, quem ela é realmente. Seja livre do amor ao dinheiro, do amor a... Entenda uma coisa, queridos: caixão não tem gaveta. A gente viu agora essa morte dos 5 tripulantes do submarino que foram ver o Titanic. Loucura! Para quê? Homens milionários morreram. Abençoa alguém hoje. Seja uma palavra amiga hoje. Abençoe alguém. Tenha certeza que isso agradará o coração de Deus. Amém, queridos? Você percebeu nessa palavra de hoje, nessa mensagem de hoje, que é possível agradar o coração de Deus? Eu sei que algumas atitudes são difíceis de tomar, principalmente quando temos que abrir mão dos nossos desejos da carne, dos nosso orgulho. Mas tenha certeza, querido, se você estiver disposto a fazer isso, você estará agradando o coração de Deus. Conserte o que está errado na sua vida. Lute contra o pecado. Caminhe todos os dias com Deus, ande com Deus e ajude as pessoas, os irmãos, aqueles que estão caminhando junto com você, que estão caminhando na mesma direção. Amém?
Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Atitudes que agradam o coração de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para esse novo domingo que está iniciando na nossa vida, para que Deus possa vir nos abençoar. Já nos abençoou com a sua palavra, já nos orientou. Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. Amém? Coloca a mão no seu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, gratos pelo dia de hoje, gratos por esta manhã, por esse novo dia que está começando, por causa da Tua misericórdia que se renova a cada dia, a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que mais uma vez nos alcançou neste dia. Obrigado, Senhor, por nos despertar, por nos trazer aqui diante da Tua presença. Te louvamos, Senhor, te exaltamos porque o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas. Por isso, Pai, obrigado. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui podemos dizer que o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Eu tenho certeza que será um dia extraordinário na Tua presença, onde vamos poder desfrutar da Tua graça, do Teu favor, daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que nos ensinou que sim, é possível agradar o Teu coração. É possível agradar o Teu coração andando com o Senhor, ajudando o próximo, vendo o que está de errado em nós, corrigir os nossos erros. Existem atitudes diárias que devemos fazer para agradar o Teu coração todos os dias. É o que mais queremos, Senhor. É o que mais queremos realizar, é agradar a nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Por isso, Pai, nos dê força, nos dê graça, sabedoria, discernimento, para que possamos caminhar essa jornada da vida, agradando o Teu coração. Porque esse é um desejo de filho, de filha, agradar todos os dias o coração do Pai. Que o Senhor possa ter orgulho de nós, orgulho no sentido de alegria, de felicidade, de olhar para nós e falar: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, que está andando nos meus caminhos, e isso agrada o meu coração. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita agora cada um que está online aqui comigo. Visita de forma íntima, profunda, sonda o coração. Veja se há um caminho mau. Se houver, Senhor, que seja queimado pelo fogo da Tua glória. Tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, todo desejo de viver por vontade própria, todo desejo de agir pela própria força. Não, que isso tudo seja desfeito em nome de Jesus. Que eles possam estar prontos, disponíveis para viver uma vida plena no centro da Tua vontade. Nos abençoe em tudo, Pai. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Onde eles estiverem, eles possam sentir a Tua presença. Onde eles estiverem, eles possam agir segundo a Tua vontade e realizar coisas, tomar atitudes através de conduta da vida, de palavras, coisas que agradam o Teu coração. Que eles possam alegrar o Teu coração, Senhor, todos os dias. Os abençoa, os guarda, os protege de todo o mal. Não ore só por eles, Senhor, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam desfrutar da Tua presença. Que eles possam ouvir a Tua palavra e colocar em prática, para assim a Tua palavra se tornar vida em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que passou por aqui, por cada um que está aqui comigo. Os abençoa, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, os abençoando plenamente em tudo. Que eles possam ser prósperos, abençoados, guardados, cheios da Tua graça e do Teu favor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã. Nos ajuda a continuar. Nos ajuda a viver esse dia plenamente no centro da Tua vontade e fazendo coisas, tomando decisões que agradem o Seu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida no coração de vocês. Amém? Que vocês possam ter aí um domingo extraordinário, cheio da graça, do favor, da presença de Deus, e que vocês possam hoje estar realizando tudo aquilo que agrada o coração do Pai,
que você possa viver hoje mais próximo, mais perto de Deus. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por um pleno domingo como esse. De repente você poderia estar descansando até mais tarde, mas você estava aqui comigo, né, desfrutando da presença do Senhor, da sua palavra. Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá bom? E amanhã, se Deus permitir, se for da vontade do Senhor, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração. Amém, queridos? Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Essa live vai ficar gravada aí no meu perfil do Instagram, depois ela vai subir para o YouTube também, tá bom? Ajuda a compartilhar, espalhar palavras, né? Isso aí é bom, propaga e pessoas são alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.